Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim, até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim, e até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim, e até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim, e até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim. Graça e paz, igreja. É muito bom estarmos celebrando ao Senhor juntos. Eu quero te convidar para você se levantar do seu sofá com a sua família e vamos adorar ao Senhor, que é o Rei. Nas palmas. Ele cavalga num cavalo branco. Seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça os povos regerá. Seu sangue conquistou vitória, é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, o seu governo nunca passará. Levante as suas mãos e declare: aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso.
o céu se abrirá, sua igreja vem buscar. Declare isso. O rei está voltando, o rei está voltando, o céu se abrirá, sua igreja vem buscar. Oh, 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 Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, descansa a tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, descansa a tua alma. Sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 33, 3 e 4:
Clama a mim, respondeste-eis. Algumas versões vão dizer, invoca-me. E respondeste-eis, anunciareis coisas grandes e ocultas que você não sabe. Assim diz o Senhor a respeito das casas dessa cidade. Queria nesse momento que você invocasse ao Senhor, já preparasse aí o seu dízimo, a tua oferta para entregar. Você tem o melhor para entregar para o Senhor. Prepare aí o seu momento de dízimos e ofertas. Nesse momento nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir que Ele venha ser sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, provisão sobre as vidas dos teus filhos. Nós te agradecemos, Pai, por esses dízimos e ofertas entregues diante do teu altar, Pai. Toma a vida da tua igreja. Entrega, Senhor, cada família. Senhor, que nesse momento difícil, Pai, o Senhor venha ser a provisão do teu povo, que o teu povo a cada dia possa confiar em Ti, possa descansar em Ti, Senhor, e fazer prova do Senhor, ó Deus, a cada dia, Pai, porque o Senhor é bom. Aleluia. Você pode clamar comigo nesse momento. Você pode declarar que você confia no Senhor. Você pode declarar que Ele é a tua provisão a cada dia. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Creia, confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou Deus, sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti, nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome, faz uma prova de recebi e te responderei com poder, e te responderei com poder, e te responderei com poder. Você pode ministrar ao Senhor. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Como Deus é bom. E mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra desse Deus, né, sobre as nossas vidas e com a nossa família, algo que é maravilhoso. Você já agradeceu ao Senhor porque você pode, junto com sua família, né, conhecer mais o Senhor através da palavra? Isso é maravilhoso, irmãos. E eu queria te convidar essa noite para a gente prosseguir, né, entendendo mais sobre a vontade de Deus e aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Né, na mensagem da última semana, nós aprendemos um pouco mais de como ser parecidos com Cristo. A pastora trouxe uma palavra muito preciosa que nos mostrava como é importante, né, parecer com Cristo, ter a imagem de Cristo e revelar na vida das pessoas aquilo que Cristo é em nós. Isso é maravilhoso. Quando nós conseguimos nos tornar parecidos com Cristo, nós temos a certeza de que nós estamos no caminho certo. Quando as pessoas conseguem ver em nós a imagem de Cristo, é sinal de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos na direção correta. E essa semana eu queria trazer para você também, para sua família, algo que está
na continuidade daquilo que a pastora trouxe na última semana, que é ter Cristo como nosso padrão. Qual é o seu padrão de vida hoje? Qual é o seu padrão de ser humano? Qual é o seu padrão de servo? Qual é o seu padrão de homem? Qual é o seu padrão de um ser humano que consegue atingir os propósitos da vida e principalmente os propósitos que Deus tem para a existência dele? Isso é algo, irmãos, que nós precisamos refletir. Será que o nosso padrão, será que aquilo que nós almejamos ser está alinhado com o que Cristo é? Com o que Cristo foi nessa terra, o referencial que Ele é para nós nessa terra? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Romanos 12. É um texto muito conhecido, mas vamos mais uma vez ser ministrados pela palavra e queria que o Senhor trouxesse algo sobre a tua vida nessa noite, sobre a tua família nessa noite, e eu sei que vai ser algo precioso, porque o Senhor já tem falado muito comigo e creio que o Senhor fala conosco para que a gente possa ministrar, para que a gente possa ser rio, né, o que a gente tem aprendido, e levar essa água sobre a vida das pessoas. Então abra comigo lá no livro de Romanos 12, somente o versículo 1 e 2, para que a gente possa trabalhar. Mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos, eu quero orar com você, com a tua família. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, disponíveis, Senhor, ao teu agir, ao teu fluir, disponíveis à tua vontade nessa noite. Senhor, que através dessa palavra, através da tua palavra, nós possamos atingir o propósito para as nossas vidas nessa noite e todos os dias, Senhor, e que essa palavra possa de verdade, Senhor, fazer morada no nosso coração e possamos praticá-la. É o que nós te pedimos, que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra e para o teu Espírito que é real em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler o texto. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Não se amoldem ou não se conformem, em algumas versões, ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Que texto maravilhoso, irmãos! Um texto que nos ensina sobre como ter um padrão nas nossas vidas, como ter uma diretriz nas nossas vidas para que a gente consiga alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que maravilhoso! No primeiro versículo, a gente vai ter uma dimensão de como era o culto lá no tempo de Paulo, lá no tempo de Cristo. Então nós tínhamos uma forma de culto, uma forma de adoração. E o culto era basicamente as pessoas oferecendo algo a Deus. Então hoje a gente tem uma concepção um pouco diferente de culto, né? Mas o princípio é o mesmo. Só que naquela época o culto estava muito mais voltado à oferta sacrificial a Deus. O judeu que queria adorar a Deus, ele preparava um sacrifício, né, de acordo com aquilo que ele queria oferecer a Deus, ou aquilo que ele queria pedir o perdão a Deus, ele oferecia de acordo com o que a palavra determinava. Então, se era uma oferta remidora, ele oferecia certo tipo de animais. Se era uma oferta de gratidão, ele oferecia outros animais ou outros alimentos, ou até a oferta financeira. Então, o culto para eles tinha essa visão de sacrifício, né, sacrificial. E quando Paulo traz esse ensinamento, ele estava falando de um culto muito mais prático, que é o nosso serviço.
Então Paulo está trazendo a essa igreja, está trazendo a igreja de Roma, que é muito mais do que só levar um sacrifício palpável, material para Deus. Porque naquela época eles entendiam que se eles simplesmente oferecessem um sacrifício a Deus, que seja um sacrifício de animal, que seja um sacrifício financeiro ou um sacrifício de alimento, eles estavam ali conectados com Deus. E o que Paulo está trazendo para eles tem muito mais a ver do aquilo que você é no dia a dia, o seu culto de serviço a Deus e às pessoas, o culto racional, aquilo que você consegue ver e entender, do que simplesmente uma oferta muitas vezes vazia. Muitas vezes, irmãos, nós viemos para a igreja também com esse mesmo pensamento, nós só viemos. Nós estamos aqui só para participar, mas o nosso coração não está totalmente ofertado a Deus, totalmente conectado naquilo que Deus é e o que Ele está fazendo durante o culto. Então olha só que tremendo, irmãos. Nós temos que entender que há todo um processo de estilo de vida para que a gente possa cultuar a Deus, não só nos domingos, não só nas reuniões, mas como um padrão que remete àquilo que Deus é, aquilo que Deus merece e aquilo que Deus tem feito. Então toda a nossa gratidão através da nossa vida, através do nosso serviço, através do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então isso que o versículo 1 quer nos lembrar. Há um serviço necessário. Há um culto racional que é necessário. Há uma movimentação que é necessária para que Deus se agrade. O texto vai dizer que é um sacrifício vivo. É um sacrifício de pessoas que entendem o que estão fazendo. O sacrifício não é mais somente o dar, somente o oferecer, né, ofertas mortas. Não. O Senhor quer mais de nós. Um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. Então você precisa se mover a esse padrão de culto. E engraçado, irmãos, nós muitas vezes não nos movemos nesse padrão de culto. Então é necessário que a gente entenda o que Deus espera de nós. É necessário que a gente entenda como Deus quer que nós vivamos. Não é simplesmente reunirmos e oferecermos algo vazio. Ele quer que nós nos pareçamos com Cristo cada vez mais, que nós possamos viver uma vida como a de Cristo, tendo Cristo como o nosso padrão. E isso vai ficar muito claro aqui no versículo 2. Nós vamos ver um processo que Deus quer que a gente viva para que a gente consiga experimentar a vontade dele nessa terra. Então no versículo 2 nós vemos aqui o que Deus espera de nós, os passos que Deus espera de nós, para que a gente consiga atingir o padrão de Cristo. Olha só, o versículo 2 começa assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Em algumas versões, não se conformem. Irmãos, quando a gente vê essa palavra, conformar, né, a gente logo pensa já em pessoas que estão satisfeitas, né, com aquilo que elas estão vivendo, né, ou com a realidade que elas estão colocadas. Então nós vemos que a palavra conformar para nós tem a ver com aceitação. A gente geralmente pega esse texto e aplica essa visão, né, de aceitação. Não aceite o mundo, né, mas é algo muito mais abrangente, irmãos. É algo muito mais poderoso, né? Tem a ver com molde, tem a ver com padrão. E eu queria que você entendesse a forma que o nosso irmão Paulo está trazendo. Porque naquela época eles não tinham uma indústria que trabalhava com máquinas que poderiam dar padrões semelhantes a um certo material, a um certo produto, né? Hoje a gente vê que geralmente as empresas trabalham por padrão, né? Elas têm um padrão de produção
de produtividade e tem ali as certificações, né, que tem a ver com qualidade, tem a ver se aquele produto ele tem um funcionamento correto, tem um funcionamento de acordo com um padrão. E é isso que Paulo está trazendo. Mas a gente precisa entender que naquela época eles não conseguiam dar padrões aos produtos. Porque cada produto era feito de uma forma, cada produto era feito manualmente. E era muito difícil você ter um padrão apurado. Era muito difícil você ter coisas semelhantes, né, bem parecidas. E é isso que Paulo vem trazer aqui. Então a gente precisa ter um padrão. E eu vou dar um exemplo para você. Olha, eu tenho aqui eu tenho aqui 2 copos, ok? Eu tenho um copo que faz uma função igual, semelhante ao que o outro copo faz. Então, funções iguais, mas formas diferentes. Olha só que legal para a gente entender. Esse aqui é um copo de louça, né? É um copo que não é maleável, ele é bem duro, né? Bem dúctil. E tem que ser mesmo porque é um copo feito de louça. A louça ela não tem plasticidade. E já esse é um copo descartável, né? É um copo que você pode apertar, você pode fazer aí várias moldes desse copo, né? E aqui eu tenho vários copos descartáveis, mas olha só que interessante. Mesmo assim, eles são moldáveis. E é a forma mais fácil que eu achei de te explicar sobre ser moldável, né? Então o texto está nos dizendo que nós não podemos ser conforme esse mundo, nos conformar com esse mundo, ou ter o padrão do mundo. Por quê, irmãos? O copo descartável, se qualquer pessoa apertar, ele vai ser moldado aqui, ó, porque a estrutura dele não é forte o suficiente para suportar vocês apertá-lo, você espremê-lo. Já o copo de louça não, ele aguenta, ele é firme. Olha só, ele tem um padrão diferente. E é justamente isso que nós precisamos entender. O nosso padrão é diferente. O nosso padrão é Cristo. Cristo foi diferente. Ele não foi igual a todos os outros homens. Ele era alguém que entendia e que o tempo inteiro queria, né, e viveu a vontade de Deus para a vida dele. Ele cumpriu a vontade de Deus nessa terra. Ele cumpriu o propósito da vida dele. E é justamente isso que nós precisamos entender. Nós não podemos ser moldáveis ao ponto de perder a característica principal, que é nos parecer com Cristo, que é ter Cristo como padrão. Então, quando você é maleável a esse ponto, você perde a essência que Deus te deu, que é de santidade, que é a de compromisso, que é a de se manter fiel, que é a de servir as pessoas, assim como Cristo era, assim como Cristo nos mostrou nessa terra. Ele é a nossa referência de sacrifício vivo. Jesus é a nossa referência de sacrifício vivo. Meu irmão, qual tem sido o seu padrão? Em que você tem se moldado? Em qual pessoa tem sido a sua referência para você viver nessa terra, para o seu estilo de vida? Nós precisamos entender que o nosso padrão, ele é Cristo. O nosso padrão, ele não é deste mundo. O nosso padrão, ele é muito maior do que este mundo. Ele venceu este mundo. Aleluia. Então, o padrão desse mundo, irmãos, está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 19 a 21. Tudo aquilo que esse mundo nos oferece, né? As obras da carne, tudo aquilo que é padrão desse mundo. Nós precisamos vencer. Nós precisamos ser incorruptíveis, santos. É o que a palavra diz. Será que você tem conseguido exercer essa santidade, viver uma vida de santidade?
Será que você tem conseguido se parecer com Cristo? Viver aos moldes de Cristo? Viver conforme Cristo? Irmãos, é necessário que você faça essa avaliação diária. Precisamos viver tendo Cristo como padrão. E como é difícil, irmãos, você sacrificar a sua vontade, você sacrificar as suas necessidades para cumprir a vontade de Deus. Esse é o chamado para as nossas vidas. Então, o padrão desse mundo não nos representa. As obras da carne não são para nós, mas sim as obras do Espírito e a vontade de Deus. E olha só, o texto continua, e ele vai dizer uma palavra muito interessante. Continua dizendo assim: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Irmãos, olha só como é que o texto está nos apresentando essa palavra. Transformem-se. Transformem-se. Então é algo que vai nos trazer uma continuidade. Transformação não é algo que acontece geralmente, né? Não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela remete um tempo, ela requer um tempo, ela requer um processo. Então, irmãos, a nossa transformação, ela é um processo, ela é contínua, ela é diária, né? E muito interessante, ela é pessoal. Você não pode cobrar a transformação do outro. Na verdade, você precisa ser transformado. O texto diz: transforme-se. Transforme-se. É algo pessoal. É algo pessoal. É algo de caráter pessoal. Você não pode passar essa responsabilidade para as outras pessoas. O Senhor quer transformar a sua vida. E através da sua vida transformada, Ele vai transformar a tua família e Ele vai transformar as pessoas que estão no teu contato, no teu convívio. Então, irmãos, transforme-se através da renovação da mente. Irmãos, a sua mente precisa ser renovada. A sua mente precisa ser atualizada, né? A palavra do momento é atualizar. Não sei se você observa isso, mas os equipamentos eletrônicos, né, de tempos em tempos eles têm uma atualização. Quer dizer o quê? Que ele vai funcionar melhor. Aquilo que não funcionava ou aquilo que não estava dando certo vai ser melhorado. E é assim nas nossas vidas. Nós precisamos nos atualizar. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. E renovada como? Com o padrão de Cristo. Precisamos ter a nossa mente renovada com o padrão de Cristo. Então, todas as vezes que você entender e que você perceber que há algo errado na tua vida, que você está fora do padrão de Cristo, opa, chegou o momento da sua mente ser renovada. E como a nossa mente é renovada? Através da palavra. Através da palavra. Não há renovação de mente sem busca, sem o estudo da palavra. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela trabalha na nossa mente e no nosso coração de uma maneira poderosa. A palavra de Deus tem o poder de renovar a nossa mente. Será que você tem conseguido buscar na palavra a renovação da tua mente? Será que você tem conseguido imprimir na tua família essa necessidade de ter a mente renovada? Será que a tua família tem visto você como referência de alguém que tem se renovado diariamente no Senhor, diariamente através da palavra? Irmãos, é necessário uma renovação de mente diária. É necessário uma renovação de mente contínua. Esse é um processo contínuo. É um processo que precisa acontecer sempre na tua vida, sempre na tua família. Se você tem oportunidades práticas de revelar o que Deus tem renovado na tua vida, é importante você fazê-lo com tua família, com tua esposa, com teu marido, com teus filhos, porque esse é um processo também que ocorre na vida das pessoas, através das nossas vidas. Irmão, você é referência para alguém. Você é referência para alguém. Olha a responsabilidade que você tem. Todos nós somos referência para alguém. Todos nós somos referência
para pelo menos uma pessoa que está ao nosso redor. Então, há em você esse encargo de ter a mente renovada com o padrão de Cristo. Aleluia! Aleluia! Eu oro para que isso aconteça na minha vida e na tua vida, para que a gente possa ter o padrão de Cristo, a mente de Cristo, né? E sermos renovados diariamente com esse padrão. E eu queria também trazer para você o resultado desse processo. O resultado desse processo é experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, olha só, o texto diz assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente precisa ver a palavra de Deus e conseguir entender todo o processo e conseguir entender tudo aquilo que o texto está nos falando. Irmãos, e olha só, tem uma pequena situação aqui que vai nos fazer entender que experimentar a vontade de Deus é o resultado de um processo. Então o texto diz que para que sejam capazes. Irmãos, quando o texto diz assim, para que, então está dizendo que se você fizer algo, você vai conseguir atingir o objetivo. Então se você tem o molde, tem o padrão de Cristo, e se você, através desse padrão, tem a sua mente transformada, renovada, você vai conseguir experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Talvez você tenha vivido aí a sua vida inteira, a sua vida com Deus, a sua vida cristã inteira, e você não conseguiu ainda comprovar ou provar. Comprovar quer dizer estar junto, provando junto, né? Ou sentir junto a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você não conseguiu ainda comprovar porque você não está fazendo o processo corretamente. Então a gente vê muitas pessoas, né, murmurando, reclamando dentro da igreja, não conseguindo enxergar todo o processo que Deus tem feito, né? Ou pessoas frustradas porque tinham planos, porque tinham projetos, propósitos e não conseguiram experimentar. Mas irmãos, é porque há um processo. Experimentar é o resultado de alguém que tem Cristo como padrão, de alguém que é parecido com Cristo, de alguém que vive os mesmos propósitos de Cristo, de alguém que entregou por inteiro a sua vida a Cristo, de modo a copiá-lo em tudo. Então, só esses conseguem experimentar, só esses conseguem atingir a vontade de Deus. E há algo tremendo aqui, irmãos, que talvez você, a gente lendo rápido, às vezes não percebe. Comprovar é algo maravilhoso. Comprovar é provar junto. Então o que o Senhor deseja para nós é que a gente prove junto com Ele a vontade dEle. Que a gente caminhe junto ao ponto de provar, ao ponto de sentir e ao ponto de perceber que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é agradável e no final de tudo ela é perfeita para nós. A vontade de Deus é perfeita, irmãos. Talvez a nossa fragilidade, talvez o nosso pequeno conhecimento, a gente não consiga ter a dimensão de como é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, porque a gente se prende ao padrão do mundo. Qual que é a vida perfeita ao padrão do mundo? É você ter muitas riquezas, é você ter muitos bens, né? Uma casa boa, grande, muitos carros ou um carrão. Irmãos, tudo isso é bom. Tudo isso é muito legal, mas será que esse é o padrão que Deus tem para a tua vida? Será que esse é o padrão que Deus tem para a tua família? A gente vê tantas pessoas fazendo coisas assim, muito, no mínimo, estranhas, irmãos, de largar tudo aqui, ir para um outro país,
ir para um outro lugar. Não estou aqui condenando isso, mas eu entendo que tudo isso precisa estar debaixo ou dentro da vontade de Deus. A gente não pode tomar decisões porque é um padrão do mundo ou para se igualar com as pessoas do mundo, né? Não, a nossa decisão como cristãos, como pessoas que têm a mente renovadas, é caminhar segundo a vontade de Deus. E mais uma vez eu te pergunto, será que você tem caminhado dentro da vontade de Deus? Será que você tem conseguido comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Será que isso também tem acontecido na tua família? As pessoas que estão ao teu redor estão conseguindo aí comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida ou através da tua vida? Irmãos, nós precisamos entender que há um processo. Só atinge a vontade de Deus aqueles que passam por esse processo de entender o molde, o padrão que é Cristo e experimentar a transformação diária da mente através da ação de Cristo. Irmãos, Cristo é o nosso padrão. Irmãos, Cristo é o nosso padrão. E nós devemos buscar o tempo inteiro sermos parecidos com Ele. Lembrar da última mensagem. Será que você tem sido parecido com Cristo? Ele é o nosso padrão. E eu queria acabar com um versículo que até o irmão Lourenço postou essa semana no grupo da igreja e tem abençoado muito a minha vida. Também foi o tema, né, da mensagem da pastora Elaine Tomás, numa das mensagens anteriores, e é o texto de 2 Coríntios 4, 16 e 18. Olha só que texto maravilhoso para esse tempo. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, quando nós temos o padrão que é Cristo, nós vivemos essa realidade. Mesmo as situações externas nos incomodando, né? Mesmo todas as tribulações, mesmo tudo aquilo que nós temos passado nesse tempo, um tempo de medo, um tempo de muita tribulação, não só com relação à pandemia, né, que a gente mais ouve falar, mas muitos irmãos têm vivido tempos de tribulação, vivido tempos de lutas, mas nós temos uma promessa de que quando nós nos mantemos fiéis, quando nós permanecemos vivendo sobre o padrão de Cristo, nós seremos renovados dia após dia. Mesmo que o nosso, o mundo externo esteja difícil, o nosso interior, ele é renovado. E nós somos renovados, tendo a esperança de que aquilo que nós vamos alcançar não está nesse tempo, mas sim na glória. É a glória eterna com Jesus. Esse é o nosso propósito, esse é o grande propósito das nossas vidas. E de glória em glória nós permanecemos, de glória em glória nós crescemos com Ele e nós vamos chegar à estatura perfeita de Cristo lá na glória. Meu irmão, esse deve ser o nosso pensamento, nos aperfeiçoar dia após dia, sermos moldados o padrão de Cristo, sermos transformados, renovados, para que na glória nós possamos alcançar a estatura perfeita de Cristo. Essa é a vontade de Deus para a tua vida e essa é a vontade de Deus para a tua família, que nós alcancemos esse lugar no Senhor lá na eternidade. Aleluia! Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom e a tua vontade é boa, agradável e perfeita, Pai.
Nos ajude, Senhor, nesse processo a conseguir experimentar e a conseguir comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, mas esse processo é necessário que a gente tenha Cristo como nosso padrão, como nosso molde, para que nós possamos, ó Deus, Senhor, cada dia ser transformados e a nossa mente ser renovada, assim como a de Cristo. Senhor, e que o Seu Espírito habite em nós e que a Tua Palavra nos ajude, Senhor, a caminhar assim como Cristo andou nessa terra, para que na glória nós possamos ser o homem perfeito, nós possamos ser, Senhor, a criatura perfeita, assim como Cristo, nós possamos alcançar a perfeição contigo, Pai. Nos ajude nesse processo, nos ajude nessa caminhada, Senhor, nos ajude a ser pessoas melhores. Senhor, cada um de nós cumpra o seu papel dentro dos lares, para que a gente atinja o centro da Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue tocando o teu coração e falando com você e renovando a tua mente, para que a tua família também possa ser tocada por essa transformação. Em nome de Jesus.